Bom dia, seja bem-vindo ao Music em Casa. Bom O dia. professor é o pai do clarinete em Portugal. Mas como é que foi o seu início na música? Quer dizer, é uma questão de pai, avô. Eu este ano festejo 50 anos que saí na banda da minha terra. E 60 anos de vida, se tudo correr bem. O meu avô ele foi fundador da banda da Carris. O meu pai teve o mesmo professor que o professor Marcos Romão, que foi meu professor no Conservatório de Lisboa. Só que o meu pai tinha um problema, ele tinha muito boa voz para cantar e tinha uma voz muito parecida com o Francisco José, que era o grande cantor da altura. Modo que o meu pai atuou em conjuntos, depois organizava variedades, foi um homem de 7 ofícios, e o maior desgosto dele toda a vida foi não ter sido músico profissional. Depois eu fui para a banda, ele convenceu-me a ir para a banda. Eu sempre gostei de música, eu comecei a cantar em cima de uma cadeira, tinha 6 anos, em público. Mas eu não queria ir para a banda, não queria tocar à chuva, não queria tocar ao sol, não gostava daquilo. E ele convenceu-me para ir para a banda, é importante referir isso, porque hoje em dia é uma realidade que nós não temos, para eu não ter que ir para a banda, para o serviço militar, para não ter que ir para as colónias. E ele sabia que eu tinha tinha medo disso, não é? Com muita gente, eu também indo para a banda, depois seria uma banda militar e já não ia para a tropa. Só que cheguei aos 14 anos, quando fui para a Orquestra Sinfónica Juvenil, e eu disse ao meu pai, eu quero fazer carreira de solista e quero orquestra, não quero nada de banda, portanto eu tomei essa opção aos 14 anos. Depois, aos 17, eu fui à Orquestra Mundial, fui escolhido para a Orquestra Mundial da Juventude, que na altura era a única orquestra de jovens internacional que existia. Nós éramos só 2 portugueses. Eu fiquei um bocadinho chocado, portanto, eu era a última pessoa que queria ir para o estrangeiro. Na altura já tocava no grupo de música contemporânea de Lisboa, já fazia aumentos na Gulbenkian, mas cheguei lá, os 2 únicos músicos que não tinham nem aparelho de afinação, nem metrónomo, eram os 2 portugueses. Realmente eu reparei que o nosso nível de informação era para não exagerar, 10% do que todos os outros tinham. E a primeira coisa que eu disse ao meu pai quando voltei é que eu tinha que ir para o estrangeiro. Então houve essa mudança, fiz tudo para ter a bolsa, fiz provas práticas para a Gulbenkian, ficou combinado, quer dizer, que eles disseram, eu era muito novo, não era muito conhecido, tinha mesmo que fazer provas práticas e fiz. E consegui essa bolsa e fui para o estrangeiro. Mas voltando um bocadinho atrás, quando fui para a Orquestra Mundial, e portanto tinha 17 anos, foi quando o meu pai comprou os meus primeiros clarinetes novos. E fomos a Paris, e quando fomos escolher palhetas na Van Doren, eu fiquei alucinado, porque aqueles jovens todos tocavam as peças que cá em Portugal se dizia que era para tocar depois de velho, eventualmente. Fiquei mesmo alucinado, mas o meu pai, e fiquei muito triste, envergonhado. E o meu pai disse, é verdade, tu não tens a informação que eles têm, mas olha, cada vez que tu tocavas, eles calavam-se. Portanto, há qualquer coisa que tu tens, e pronto, que se tiveres o acesso à informação que eles têm, já será outra conversa. Pronto, e assim foi. Eu depois fui para Paris, fiz um trabalho a sério com o meu professor da altura, e o meu pai sempre me convenceu, fez tudo para me convencer para eu voltar para o país e fazer que há uma grande escola de clarinete. Eu lembro-me que eu tinha 19 anos, alguns 79, dei uma entrevista para o Diário de Notícias e dizia, quer dizer, a única coisa que nós precisávamos no nosso país era elevar o nível. E ainda hoje digo, quer dizer, a diferença do nosso país para os outros na altura, e é por isso que hoje em dia estamos ao nível dos outros, a questão não estava nos melhores. Nós sempre tivemos a Maria João Pires, já existia, Sim. já existia muita gente. O problema é que o nível médio era baixo. A grande diferença hoje em dia no nosso país é que o nosso nível médio é tão bom ou até melhor do que muitos países do primeiro mundo. O nosso nível médio é muito alto. De modo que uma pessoa que se destaca aqui, destaca-se em qualquer parte do mundo. Porque antes um jovem destacava-se, mas ia a outros lados e não tinha esse nível competitivo como temos hoje. E o meu pai sempre me convenceu, portanto, e eu também faço parte da geração a seguir ao 25 de Abril. Eu costumo dizer que nós queríamos mudar o mundo. E pelo menos mudar o país, tínhamos muito essa convicção e havia essa convicção que o nosso país estava atrasado por aqueles 48 anos de fascismo, das fronteiras fechadas e tudo isso.
Repara, eu até 78, até ir para o estrangeiro, tinha conhecido cá 2 professores. Pois não havia escola, não Não havia havia uma nada. escola. O solista do Octeto Munique esteve cá, no Neto Munique, esteve cá numa digressão dos 20 anos de existência deles. E eu tive uma aula, ele esteve cá 3 horas de manhã numa terça-feira de carnaval. E tinha estado um italiano porque ele veio a casar com o presidente da Juventude Musical. Do resto nós não conhecíamos nada. Nada. Zero. Portanto, o grande problema era esse. E eu, como alguns colegas, tínhamos essa convicção que abrindo o país e trazendo novas ideias, as coisas iam mudar. E como é que soube disso da Orquestra Mundial? Como é que se soube? Era através da Juventude Musical Portuguesa, era muito forte nessa altura. E tinha gente muito, muito competente à frente. A Tita, Helena Lamas, conhecida pela Tita, que era uma verdadeira secretária executiva e era uma mãe para todos nós, e a presidente, que era a Regina de Vasconcelos, que era uma senhora, pronto, pronto, algum nível social, mas também melómana. E a Juventude Musical funcionava. Por exemplo, para dar um exemplo, eu fui à Coreia e ao Japão, eu e o meu colega, nós pagámos do nosso bolso as viagens, a fazer animações, fazíamos animações nas escolas, a 500 escudos, cada sessão de 3 horas. Eu fiz 72, que eram os 36 contos da viagem. Havia muita alternativa na altura. A Juventude Musical era mesmo muito importante. E pronto, estava conectada. A Anabela Chaves tinha estado na Orquestra Mundial também. Houve outros músicos que tinham estado. E pronto, era o nosso único acesso ao estrangeiro, aos músicos. E então depois voltou para Portugal com quantos anos? Eu voltei com 22 e depois comecei a dar aulas na Academia dos Amadores de Música, mas tive sorte porque saiu aquela lei que os militares reformados não podiam dar aulas no conservatório. Então houve uma limpeza, entre aspas, no conservatório. Eu fui o primeiro concurso que apareceu foi para clarinete, para o lugar do professor Marcos Comão. Portanto, eu tive sorte de apanhar logo esse caminho aberto, não é? Houve concurso que eu ganhei e tive esse caminho aberto. Depois tive a sorte também, eu costumo dizer que, mesmo os estrangeiros explicaram isso, às vezes estarmos em países com dificuldades tem uma vantagem. Em Portugal só havia o Conservatório de Lisboa, o Conservatório do Porto vinha para aí, vinha os degraus abaixo, e o resto era quase só paisagem mesmo. E então qual era a vantagem do sistema? É que era o professor do conservatório que dizia, por exemplo, quais eram as peças impostas para o 8º ano. Okay. Depois, não havia, portanto, no exame do 4º ano e do 8º, o professor do conservatório tinha que estar presente em Évora, ou em Coimbra, ou em Leiria, quer dizer, onde houvesse conservatório. Portanto, no fundo, o sistema até era bom, porque havia uma certa pirâmide. Sim, sim. Essa pirâmide o que é que permitiu? Que depois começassem a abrir lugares de professor de clarinete, que não havia. Ainda no Conservatório do Porto, nos anos 70, havia o professor Costa Santos que dava clarinete, flauta, saxofone, oboé, mas não sei o que, ainda era essa a realidade. Então eu pude começar a colocar alunos meus, aqueles que fui formando assim um bocadinho à pressa, nesses lugares. E consegui evitar, porque quem ia para esses lugares eram músicos militares, por exemplo, que transmitiam o atraso, entre aspas, que eles já tinham. Então eu comecei a colocar esses alunos, quer dizer, foi um work in progress, porque eu também com 22 anos eu não sabia o que era dar aulas, né, ou 24. Depois também tive sorte que foi nessa altura que apareceu o célebre artigo 310, acho que é 310, que separou a Escola Superior do Conservatório. Eu fui dos primeiros nomeados para a Escola Superior, éramos 4 professores. Eu fui dos primeiros nomeados também, quer dizer, eu vim na altura certa para começar a construir tudo isso, não é? Isso permitiu... E aí começou a ESMAI ou isso é muito depois? Não, eu só fui para a ESMAI em 91. 91. Então. Eu só fui para a ESMAI porque em 89 criaram a Regi Sinfonia, que era uma orquestra de ponta, não é? Nós éramos só 4 portugueses, eu era o único solista português. O clarinete era o único que na época tinha 2 portugueses. E foi aí que eu vim para o Porto. E vim para o Porto porque o maestro Silva Pereira, eu vim para o Porto, quer dizer, vim para o Porto não foi por causa dele, fiquei no Porto por causa do maestro Silva Pereira, basicamente. Eu vim para o Porto naquela de estar no ano 2 e depois voltar para Lisboa.
e tinham formado a Nova Sinfónica Portuguesa. E telefonaram de Lisboa e eu estive quase para voltar. E ele, o Silva Pereira era assim, ele disse, você vai ficar no Porto. Eu disse, mestre, mas não há classe de clarinete no Porto, a ESMAI é uma escola pequenina, a minha vida é Lisboa e tal. E ele disse, não, você vai entrar na Escola Superior do Porto, porque eu quero que você faça no Porto aquilo que fez em Lisboa. E na altura havia essa ideia do Porto ser uma verdadeira alternativa a Lisboa. E depois também, quer dizer, sorte, encontrei-me com a história, não é? Em 94 houve uma crise grave na Escola Superior de Música, na ESMAI. Havia quase cenas de pugilato entre os professores. Estava uma confusão muito grande e a escola tinha 47 alunos. Havia alunos que estavam lá há 12 anos. Era uma escolinha. Que até se chamava a escolinha do professor, como é que ele se chama agora? Do professor Luís Soares, do presidente do Politécnico. E a crise era muito grande e convidaram para a direção. Eu na altura disse, quer dizer, eu não me posso estar na direção, mas isto precisa mesmo de dar uma volta completa. Se eu for, só aceito se for presidente. Eu tinha 34 anos, eu não percebi nada daquilo. Mas tinha ideias muito claras sobre o que é que queria fazer. E então foi assim, naquele ano, nós criámos, havia o Conselho Científico, tinha os professores todos, e criámos uma comissão permanente. Era eu, Pedro Burmester, o Fausto Neves, o Sr. Lucena e a Mafalda Castro. E então nós, naquele ano, durante um ano, aprovámos a entrada o teatro já estava aprovado, mas ajudei a instalar o teatro, aprovámos a música antiga, a escola de jazz e todos os instrumentos da orquestra. Não havia poucos? Ou... Nos sopros havia flauta. E nas cordas também não havia os instrumentos todos. Portanto, eu lancei as bases daquilo que depois foi a ESMAI durante uma geração, não é? E o professor Luís Soares também, pronto, apoiou-me nesse aspecto, eu disse qual era o objetivo. E pronto, nesse ano consegui... e aprovámos aí os PTM. Eu também, pois. Foi tudo nesse ano. Foi um ano, costumava dizer, só faltava dormir na escola, eu saía de lá à meia-noite. Porque eu presidia os juris todos, porque havia pessoas que não se falavam. Havia problemas muito graves em alguns departamentos, que eu não vou dizer quais. De modo que, mesmo por sugestão dos colegas, eu presidia todos os júris para não haver problemas. Eu levei a água ao meu moinho, porque eu na altura disse, mas ao professor, eu não tinha idade para isto. Ele disse, e no cima não sou do Porto, ele disse, precisamente tem que ser alguém que venha de fora. Pronto, que não estava comprometido nem com grupinhos, nem com coletividades, nem com sindicatos, não estava comprometido com nada, mas tinha uma ideia clara do que é que nós precisávamos fazer. E lá está, e acabámos por catapultar a ESMAI para um ponto que a Escola Superior de Música de Lisboa nunca conseguiu. E como é por que isso estás a ver, porque havia hoje... esse atraso, entre aspas. Sim, Deu para construir. E como é que se sente hoje em dia, olhando para a escola, vendo o salto? Não foi assim tantos anos que podemos dizer que temos músicos de ESMAI em todo o lado no mundo. Sim, sim. A Como é que realidade se olha mudou. para isso? A realidade mudou completamente. Mudou completamente. Embora, quer dizer, eu sou sempre crítico das coisas, sou sempre daqueles que nunca fico a dormir sobre o que existe. Acho que não se fez tudo o que se podia fazer e acho que continua a não se fazer tudo o que se pode fazer. Mas isto lá está. Às vezes falta ambição às pessoas, falta visão. E às vezes também, quer dizer, as próprias instituições que mandam não entusiasmam as pessoas. Há sempre um bocado o convite no nosso país para não ter muito trabalho, porque só dá chatice. Foi isso que me disseram, depois fazemos a segunda de Mahler, por exemplo. A obra que eu tinha para o ano seguinte seria precisamente o Mandarim Maravilhoso. E disseram que era demasiado, a segunda tinha sido demasiado... A escola não tem estrutura, devia ter uma estrutura semi-profissional para gerir a orquestra, né, de produção e tudo isso. E não tem. A opção dentro do Politécnico foi outra, criaram agora outra orquestra pequena. São opções, quer dizer, que eu não discuto, mas afastei-me de tudo isso. Ficou essa memória do trabalho feito e do dever cumprido, não é? Acha que há uma falta de ambição de chegarmos a um país como... Óbvio que a Alemanha, a Áustria tem uma... Falta muito ainda, muito.
Mas acha que há essa falta de ambição? De chegarmos um dia a esse país? O português tem esse problema, não é? Se a seleção é o campeão da Europa, acho que somos logo os melhores do mundo. Se alguém ganha qualquer coisa, andamos sempre à procura de prémios. Eu acho que é um complexo de inferioridade muito grande. E isso, pronto, eu não discuto, quer dizer, as coisas são como são e as pessoas são como são. Porque o trabalho diário é fundamental. E esse trabalho diário, essa convicção, não é? Nós queremos cada dia ser melhores do que no dia anterior. Não é aquelas coisas, aqueles fogachos que vão e depois vêm. E tanto estamos em cima como estamos em baixo. Quer dizer, não, eu nunca vivi disso. Mas o país, se nós olharmos para tudo, não é? Não sou só o que digo, dizem filósofos, dizem sociólogos, dizem historiadores. O nosso país falta esse pensamento sistemático, por exemplo, que para mim é fascinante na Alemanha. Eu vi agora por estas notícias, os alemães já estão a pensar o que é que vai acontecer. Não é depois do coronavírus, não é na crise, é logo depois da crise. Eles já estão a rever as prioridades. E não é por acaso que são os primeiros. E depois não é por acaso que as coisas correm bem. Sim, se a Alemanha nisso... É aquela velha coisa que se diz, a diferença entre um alemão, eu não diria o resto do mundo, mas neste caso estamos a falar de Portugal. O alemão é capaz de estar 10 anos a pensar em qualquer coisa. E quando ela sair, sai certo. E nós somos capazes de criar coisas para o dia seguinte. E depois é que começamos a pensar nas consequências, nas necessidades, nos caminhos, depois começamos a reparar, não é? Vamos reparando os buracos, tapando os buracos que ficaram, porque as coisas foram mal pensadas. Eu esqueci-me de dizer que eu estive 2 anos em Paris, mas estive 2 anos na Alemanha. E se fosse pela mentalidade e pelo trabalho, para o meu feitio, eu devia ter ficado na Alemanha. Porque eu não tenho feitio para estar neste país, nesse aspecto. Eu sofro muito com essa falta de boa ambição, com a falta de rigor, com a falta de seriedade muitas vezes, com a falta de integridade. Custa muito. Voltando ao 25 de Abril, nós dizíamos que a corrupção era uma coisa do fascismo. Então, e agora é de quê? Custa muito, passados os quase 50 anos do 25 de Abril, ouvir e ver essas histórias de corrupção desenfreada, dói bastante. Porque nós achávamos que a democracia ia resolver os problemas todos. Estamos convencidos disso. Mas acha que houve uma mudança gigantesca na música depois de 25 de Abril? Olha, quase que me dá vontade de dizer houve, porque nós na música, é como diz o meu pai, são 5 dedos para cada mão. E não estamos muito dependentes das condições. Sim. Passa o que se passar ao lado, se nós quisermos, nós evoluímos. Claro que há um mínimo de condições, mas nós na música eu acho que temos uma sorte dos diabos, na arte. Mesmo na investigação, porque o investigador pode não ter os instrumentos necessários, mas se ele tiver aquele espírito, aquela intuição e aquela formação, ele consegue lá chegar. Porque se nós estivéssemos dependentes das condições do que o país nos dá, não é? Por exemplo, neste momento a ESMAI está estrangulada completamente, financeiramente, como nunca esteve. A última reunião que houve entre o Presidente do Politécnico e os professores, eu fiz várias perguntas, fiquei chocado com essa reunião, porque só se vê os gráficos, o que é que produz, o que é que não produz, quanto é que custa, só se eu falar em gastos. Não há ideias. Não há ideias. Não há golpe de asa. Quer dizer, não havia. A minha esperança é que este coronavírus, quer queiramos, quer não, vai obrigar as pessoas a pensar e a repensar muita coisa sobre o que é realmente importante na vida. Sim. Nós tínhamos aí um vírus que era tudo finanças, nem economia. Porque a economia, explicaram isso há muitos anos. A economia, precisamente, é para prover ao bem-estar do homem. É esse o objetivo da economia. Não é finanças em vez do homem. É isso que nós estávamos a viver. Acha que vai haver mudança ou é que... Fatalmente vai haver mudança. Fatalmente. E lá está, voltamos para os países mais desenvolvidos. E para os países que dão voz, ou que sempre deram mais voz aos investigadores, aos professores, aos filósofos, aos economistas, esses países vão daqui por
4, 5 anos vão estar muito melhor. Um país como o nosso, eu duvido por isso tudo, pelas todas as vicissitudes. Eu disse no outro dia na RTP, mais ou menos isso, quer dizer, se tu reparares, ainda hoje, por exemplo, eu a seguir ao 25 de Abril dizia que a culpa era do fascismo. Ainda hoje, de Espanha para a frente, quando nós dizemos que somos músicos, dizem, você é um artista. Na Alemanha dizem, Sie sind ein Künstler. Não é? Em França, vous êtes un artiste. You are an artist. Em Portugal, o músico dá esse sorriso que estás a ter agora, tu sabes isso? Sim. Mas a todos os níveis, hein? A todos os níveis, e garanto que até a nível universitário. O nosso nível cultural é bastante medíocre. Por alguma razão, e lá está, e nós pensávamos que as pessoas vão fazer mais para a universidade e tudo, eu acho que nesse aspecto tem regredido. Vou dar um exemplo, Michael. Aqui há 10 anos, não, aqui há 30 anos, qualquer congresso de médicos, reunião especial, aniversário, médicos, arquitetos, fosse o que fosse, tinha um concerto de música erudita. Olha à tua volta e vê, isso perdeu-se quase tudo. Porquê? Se as pessoas fazem mais universidade, se têm mais estudos superiores. É que está a passar uma geração que cultivava a cultura. Eu dou o exemplo, voltando à televisão. Eu estou à vontade porque eu já digo isso há muitos anos. Se tu olhas para a televisão, e tens agora acesso a isso, antigamente no rodapé vinha cultura. Vinha lá, concerto aqui, do grupo de música contemporânea, da orquestra, música de câmara, teatro, dança, cultura. E depois vinha espetáculo, espetáculos. Então vinham os pimbas, vinha o fado. Eu não estou a discutir o que é cultura ou o que não é cultura. O que eu estou a dizer é que a televisão dividia as duas coisas. Dá uns 10 ou 15 anos para cá, vem cultura, vem lá tudo. Agora vamos lá explicar a um vereador da cultura que o toy não é a mesma coisa que o Beethoven, pronto. Ou outros qualquer. Mas tudo no mesmo saco. E ainda por cima, muitos de nós embarcaram nisso, que é, há uma diferença entre entretenimento, que eu não condeno as pessoas precisam de entretenimento, eventos, espetáculos e cultura. Cultura é outra coisa. Sem dúvida. Hoje em dia, nós próprios deixamos, quer dizer, eles antes diziam, eles faziam espetáculos, nós fazíamos concertos. Agora todos fazem concertos. Nós banalizamos, e para dizer muito claro, avacalhamos o conceito de cultura. E está-se a ver agora, por exemplo, o que é cultura para as pessoas. O que é que as pessoas precisam mesmo. E acha que vai haver uma mudança nisso? Ou... Olha, eu não estava a falar com amigos meus, não sei se viste alguma vez, a seguir à Segunda Guerra Mundial, eu tinha vídeos pirata do Furtwängler a dirigir a Filarmónica de Berlim, naqueles hangares enormes de guerra da Força Aérea Alemã, a abarrotar e as pessoas a olhar para o céu, a olhar para o teto, a olhar para cima, fascinadas com a música. Teve que haver aquele cataclismo para as pessoas perceberem a força da cultura. E a força dos valores que a cultura encerra. Se tu leres um livro, para mim há 3 livros fabulosos, que foram escritos nos campos de concentração. A Noite, portanto, Notes, do Elie Wiesel, ele escreve a vida dele em Auschwitz. Se isto é um homem, do Primo Levi, que também é fabuloso. E um que tem mais a ver connosco, que é La Escritura ou la Vida, Escrita ou a Vida, do Jorge Simprou. É um livro que tem para umas 600 páginas. Ele escreve a vida no campo, em Buchenwald, depois escreve as Marchas da Morte, mas o que é fabuloso neste livro é ele escreve a vida em Paris logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que o Boris Vian, há um poeta, escritor, que eu esqueço-me sempre o nome, que foi o que escreveu os textos do Marteau Sanetre, do Boulez, esqueço-me sempre o nome dele. E todos, quer dizer, eles faziam récitas de poesia nas fábricas, na rua, havia eventos, as pessoas estavam ávidas de cultura. Mas teve que haver esse cataclismo para as pessoas darem conta realmente daquilo que é fundamental na vida, que é a sobrevivência do corpo e do espírito.
a própria Europa. O meu receio é que as pessoas, mesmo depois disto tudo, não peguem nisso. Se a deixarem, as pessoas pegam, sabes? Sim, Ainda estou para também. conhecer a primeira pessoa do povo que não se sinta tocada pela arte. Tem toda a razão. Acho que não existe. Agora, sabes que já o Fernando Pessoa ele dividiu em 5, depois dividiu em 3, não é? Ele dizia, os que mandam, os que são incompetentes e que mandam, tentam afastar ao máximo pessoas como nós do povo. Porque se o povo ganhar consciência, esses incompetentes perdem o seu lugar. Ele dizia que havia só estas 3 castas. Eu posso dizer isso, algumas pessoas estão à frente de orquestras, algumas pessoas estão à frente de escolas, podíamos extrapolar isso para onde tu quisesse. Sabes que é verdade, já te queixaste disso, eu estou à vontade, que eu já me queixava quando tocava. Eu nunca vi tanta gente incompetente como na direção da orquestra, não é? E hoje em dia vamos todos atrás da imagem. Eu tenho um colega ucraniano dos solistas de Moscou, ele dizia, mas nós quando precisamos de uma operação não vamos procurar um médico bonito, não é? E nós próprios deixamos que isso aconteça na nossa profissão. O que o músico, o instrumentista tem que fazer para chegar a uma orquestra, eu acho que é obsceno depois aparecerem pessoas à frente completamente incompetentes, quer dizer, acho que é obsceno. Mas não acha que também, em parte dos músicos, de alguns, existe essa falta de ambição, como teve quando era jovem? Sim, já há muita falta de ambição, por exemplo. Falta de Eu acho consciência que das coisas. se todos nos juntássemos, Sim. sem saber, juntássemos, acho que conseguíamos dar a volta, mas acho que existe uma constante, falamos sempre mal de quem manda, não é? Estou a falar mais no caso dos jovens, sempre mal, não há espaço, não há sítios, não há... Mas depois não fazem, não lutam o suficiente, não fazem, não se mexem, quase todos juntos nos mexéssemos, podíamos fazer um 25 de Abril musical e mudar as coisas. O Noah Chomsky, aquele filósofo americano, outro dia dizia isso, quer dizer, que as pessoas andavam a ser formatadas precisamente por uma realidade e por uma resposta. E não há dúvida que é, quer dizer, o próprio Facebook tem ajudado para enganar os músicos jovens, eu costumo dizer, porque eles já parecem lá vestidos muito bonitos, fotografia na orquestra. Acho que o Pedro Ribeiro estava-me a dizer no outro dia, a primeira vez que ele fez um aumento no Gulbenkian foi há 20 anos. Pagaram 730 euros. Ele disse ao professor, eu nem sabia o que é que havia de fazer com aquele dinheiro. E tu sabes, mas olha, garanto, por exemplo, o Presidente da Câmara de Louros, que até do Partido Comunista não fazia ideia, a maior parte da sociedade não sabe, hoje um aumento não ganha mais de 300 euros na Gulbenkian. Isto é uma cambalhota, não é de 30 anos ou de 20, é uma cambalhota de 40 e 50. Eu costumo dar um exemplo. Mas lá está, mas nós habituámos a isso, percebes? Estamos a ser manipulados e formatados por isso. Antes do 25 de Abril, por exemplo, o meu pai era cobrador de água e luz. Ganhava pouco, mas o meu pai sabia quando é que se ia reformar, quando é que ia receber. Tinha que fazer uma asneira muito grande para ser despedido. Não é? Veio os anos 80, eu falei agora da Regi. Na Regi nós tínhamos contratos selvagens, 6 meses, 8 meses, às vezes na véspera de acabar o contrato não sabíamos que continuávamos. Mas olha que eu ganhava 3.000 euros neto por mês. E nesse tempo do Cavaco Silva, portanto, apanhar a década de 90 também, com CE, tiravam-nos direitos, mas pagavam, davam-nos dinheiro. E depois a gente aceitava ou não. Agora, nem o dinheiro, nem os direitos, nem a segurança. O plano inclinado, percebes, tem-se acentuado. E mesmo os próprios jovens, eu estou à vontade que eu diga isso aos meus alunos, não é de agora, as pessoas desabituaram-se, já não sabem como é que se faz, como é que se luta. Já não sabem. E eu depois também digo, as pessoas como eu são perigosas porque eu tenho memória. E eu posso dizer isto, faz-se assim, faz-se assado, porque me ensinaram.
faz-se assim, faz-se assim. Porque nós também ganhamos coisas, conquistamos coisas, não foi por acaso. Eu vou dar um exemplo. Eu este ano, vamos a ver se isto mantém, vou tocar e dirigir o concerto de Nilsson com a Metropolitana. E já não tocava desde 84. E eu toquei em 84 com a RDP. A RDP na altura estava numa crise incrível. Com o Silva Pereira. E eles trataram o Nilsson, pensaram que era mais um concerto, nem estudaram nem não. Os músicos apanharam tamanho susto, que eram músicos sindicalizados e muito fortes, foram eles a pedir mais uma hora de ensaio, cada dia. E mesmo assim, eu estive quase para não fazer o concerto. O técnico de som era o Jolie Braga Santos. E eu saio do ensaio geral e o Jolie veio ter comigo para me acalmar. Eu disse ao mestre, eu vou almoçar, vou dormir a sesta e se calhar vou dizer que não faço. E foi aí que o Jolie disse, você ainda agora chegou, sabe que este país é assim e tal, você tem toda a razão e tal. E pronto, e era o Jolie Braga Santos. Ele sofreu muito com o que era este país. Sabes que eu costumo dizer que ele é a pessoa mais parecida com até podia extrapolar, ele está para o Shostakovich como o José Régio está para o Dostoiévski. Não sei se sabes, o José Régio é um representante do realismo mais parecido com Dostoiévski e ele nunca conheceu a obra de Dostoiévski. E o caso de Jolie, eu acho que ele é muito parecido com Shostakovich, foi alguém que teve que fazer as coisas de uma determinada maneira e esse sofrimento insidioso, esse quase ressentimento, mas é um ressentimento contido, está na obra dele, na obra de Jolie. Muito parecido com Shostakovich. Shostakovich, quer dizer, a partir da Quinta Sinfonia, teve que escrever daquela maneira, porque senão não tocava, não é? Sabes que só no outro dia que reparei, eu julgava que tinha a integral das Sinfonias de Shostakovich com Mravinsky, né? E estava a dar uma aula de direção, salvo erro, e quis ir buscar a quarta. Não tinha. Não tinha. O Mravinsky só gravou da quinta para a frente. Não sabia. Não, isso às vezes critica o Furtwängler porque teve que fazer alguma coisa. Quer dizer, a pessoa está sempre dependente do poder, mais ou menos. Mas há muita gente que teve que se resignar e que remédio, não é? Porque a força era muito grande. Os jovens têm essa resignação ou é só mesmo falta de ambição? Eu acho que hoje o que me custa mais é ver que as pessoas hoje são mais resignadas e mais desinteressadas do que antes do 25 de Abril. Isso é que me custa ver. Vê uma luz ao fundo do túnel ou não? Quer dizer, alguma vez, olha, este tempo todo que estamos isolados, as pessoas não vão. Agora não há desculpas para as pessoas dizerem não tive tempo para refletir. As pessoas têm muito tempo agora para refletir. Porque também, quer dizer, não há governança sem sociedade, quer dizer, a sociedade também tem que inspirar, obrigar, assim como os governantes também podem inspirar, obrigar através das leis ou das decisões que tomam. Quer dizer, uma coisa não está isolada da outra, quer dizer, tem que haver esse trabalho comum, coletivo, não é? Mas que as pessoas têm que tomar atitudes, têm. Eu vou dar um exemplo. Na escola superior, na ESMAI, nós tínhamos, a cantina estava a funcionar muito bem. E este ano começou a funcionar muito mal. E os alunos começaram a queixar. Professor, o que é que fazemos e tal? Isto é uma vergonha, vamos à direção. Eu disse, vocês fazem um levantamento de ranchos. Professor, o que é isso? Eu disse, olha, eu nunca fui à tropa, mas explicaram que é a coisa mais grave que se pode fazer. Até vai ao general e todas aquelas pessoas por meio ficam todas em causa, porque quando se faz isso, é a última, e não é preciso chamar nomes a ninguém nem nada. Então, mas professor, como é que se faz? Eu disse, olha, cada um compra o seu ticket de almoço, pega no tabuleiro, mete-o em cima da mesa, levanta-se e não come. As pessoas já não sabem o que é o levantamento de restos, estás a ver? As pessoas vão fazer, e se tu reparares, vão fazer para aquelas manifestações do clima e tal. Pá, que é importante, mas muitas vezes é carnaval, quer dizer, aquilo faz-se uma vez no ano e no dia seguinte já estão a fazer a mesma asneira.
é preciso no dia a dia nós termos atitudes, estás a ver? É preciso que as pessoas tenham atitudes de integridade, quer dizer, não é para pôr nada em causa, antes pelo contrário. Eu perdi muitas oportunidades na vida, não os vou desfiar aqui, perdi muitas oportunidades na vida por essa integridade, mas não me arrependo, quer dizer, é uma escolha minha, que assumo. Se perguntares aos meus alunos, voltando à história do pai, não é? Ao início da conversa, eu prefiro sempre essa questão do mentor. E gosto muito porque todos, a esmagadora maioria, diz sempre que eles perceberam que o clarinete era uma das coisas que nós trabalhávamos. Eu sempre tive em conta a sociedade, a cultura, o futuro, o país, essas coisas para mim sempre foram, aliás, é indissociável. Depois com a história da direção da orquestra, a história do, quer dizer, um verdadeiro maestro, não há maestro nenhum digno do nome que se consiga abstrair tudo o resto, desde a poesia, a história, a dança, o canto, a estética, a própria evolução social, quer dizer, porque nós estamos a falar de coisas concretas. O Wagner, muitos dos livros do Wagner falam da sociedade, eu estou a ler um agora, que até fala daquela Revolução de Paris e daquele levantamento que ele teve em Dresden, que teve que sair da Alemanha, não é? As pessoas, pouca gente sabe dessas coisas, não é? Mas Beethoven, há aquele Beethoven burguês que toda a gente coisa da alegria e tudo, e na alegria era na liberdade. Houve sempre grandes coisas por trás, lá está, que há uma certa manipulação ou um certo apagar da coisa fundamental que está lá por trás, que são os valores, são aqueles valores que nos fizeram chegar ao que nós somos hoje, não é? Como civilização. Foram esses valores. Sem dúvida, sem dúvida. Mas acha que tem a esperança que daqui a 20 anos as coisas estejam num caminho a subir em direção a uma Alemanha, uma Áustria? Acha que ou tem receio? Quer dizer, a esperança tenho sempre, não é? Eu não desisto. Agora, depende de muita coisa, até que nós próprios não. Há coisas que não dependem de nós, por exemplo, o que vai ser a Europa. Se nós repararmos nas afirmações do próprio Primeiro-Ministro, ninguém sabe o que é que vai ser a Europa. Será a Europa. A cultura vai levar por tabela, mas ao mais que o resto. Há países que não, por exemplo, a Alemanha, como disse, não. A cultura leva sempre tabela, mas também lá está, depende muito dos agentes culturais, depende de muita coisa. Eu, pessoalmente, eu acho que nós fazemos pouco, quando nós somos culpados no caso da música, nós funcionamos com o circuito fechado, nós falamos só de música. Se tu reparares, não intervimos na sociedade, achamos que estamos acima disto tudo, em alguns casos, não é? Vivemos num casulo e só perdemos com isso. Eu sempre que falo de pessoas fora da música e explico até coisas que para nós são tão simples. Por exemplo, eu já estive em 2 tertúlias com o Major-General Xavier da Silva, salvo erro, e uma vez com uma especialista de recursos humanos das melhores empresas multinacionais do país. Eles ficam fascinados quando eu explico como é que funciona uma orquestra, por exemplo. Eles não sabem. Esse Major-General, ele é dos Rangers, ele disse, mas isso é como uma organização de alto nível militar. Assim, pois é. Porque a orquestra funciona, quer dizer, tem um indivíduo, o indivíduo tem um naipe, não é? O naipe tem o chefe de naipe, depois o naipe tem o grupo tem o grupo dos metais, tem o grupo das cordas, não é? Tem as cordas mais agudas, as cordas mais graves, tem a percussão, depois tem o piano, depois tem... Quer dizer, há toda uma hierarquia numa orquestra, num grupo. E já fiz isso em público, as pessoas ficam fascinadas. Porque eles não fazem ideia, eles pensam que a gente junta-se ali e começa todos, e está ali o chefe que dá as mãos e que nos põe a tocar juntos. Nós podíamos intervir muito mais na sociedade a explicar o que é realmente tudo. Eu dou o exemplo de uma banda, não é? Sabes que eu estava naquela comissão de reforma que originou o ensino integrado, essas coisas todas, aqui há uns 20 anos. E no último dia vieram 2 técnicas do Ministério, vinham-nos pôr um bocadinho, como é que se diz,
acertar o passo, porque os artistas têm mania, os músicos e tal. Então, na altura, estava na moda as aulas de cidadania. Na altura era o presidente era o Jorge Sampaio, então a cidadania, depois se tu reparares, ainda no outro dia o reitor da Universidade do Porto dizia-me isso, é que os colegas das ciências da educação, para eles é tudo disciplina, cria-se uma disciplina e resolve-se o problema, não é? Então eu disse à senhora, quer dizer, por exemplo, eu nunca fui à tropa, mas muita gente pensa que eu estive na tropa. Agora, eu toquei em muitas bandas, o meu pai levou-me a várias bandas até para eu conhecer o país e para mostrar isso tudo. Eu dizia-lhe, a banda, portanto, o associativismo é a maior revolução e a maior formação cívica que nós podemos ter. O que é a banda? É assim, pois, ó, nós passamos a ter uma farda, que é igual, passamos a ter um hino, passamos a ter um horário que é igual para todos. Há pessoas de várias origens sociais, de vários níveis etários, que é a melhor formação cívica do que isto. Sim, não há. Mas para as pessoas, a gente na banda até aprende quando é que se toca o hino nacional, quando é que se tocava a Maria da Fonte, que era para os ministros. E tem outra coisa, quando a banda tem o seu aniversário, vai marchar pela aldeia ou pela vila e vai cumprimentar as outras coletividades. A pessoa dá-se conta de todo o associativismo que existe na sua terra. Isto não se substitui por um ano, nem 10 anos de uma sala de aula. Os problemas da educação no nosso país, eu digo isso há muito tempo, eu chamo-lhe níveis intermédios de autoridade, não é? Nós tentamos enfiar as pessoas o máximo de horas na escola e hoje em dia há problemas gravíssimos na escola precisamente por causa disso. Porque deixou de haver um nível intermédio de autoridade. Há a escola e há os pais. E os pais têm mais que fazer, quer dizer, quando se encontram à noite até podem estar a ligar a televisão, eles vão para o computador. Portanto, não há comunicação entre as pessoas. Eu, no meu caso, eu tinha a rua, tinha as bandas, eu tinha muita gente para me acertar o passo se fosse preciso. Não era só o meu pai, nem era só na escola. Sim, sim. Isso desapareceu. Estás a ver, por exemplo, eu tenho 2 propostas hoje em dia, fiquei gravado, aproveito a oportunidade que me estás a dar. Ando já há uns anos a falar nisso. Eu acho que devia haver uma espécie de caderneta de cidadania, onde ficasse registado tudo o que a pessoa faz para a sociedade. E se eu mandasse até aos 18 anos, as pessoas tinham que fazer pelo menos 2 anos de associativismo. Fosse banda, fosse bombeiros, fosse escoteiros, fosse o que fosse. Fosse um grupo de futebol, mas é um grupo de futebol. Não é umas aulinhas de ténis. Teria que ser um clube de ténis. Estás a ver? Pertencer a uma estrutura. Se a pessoa não fizesse isso aos 18 anos, não entrava na universidade sem fazer 6 meses na tropa. Se não tivesse feito nenhum associativismo. Hoje em dia muita gente não quer ouvir falar nisto, mas já ouvi pessoas que já me disseram antigamente que eram contra isso e agora já estão de acordo. As pessoas têm uma ideia de ficar num espártio país contra o serviço militar, essas coisas todas, eu não percebo. Mas alguma coisa tem que ser feito porque nós deixamos de viver em associação. Só temos a escola e a casa. E as casas na sociedade hoje, quer dizer, com 2 pessoas a ganhar menos de 1000 euros por mês, não têm cabeça para falar com os jovens. A outra reforma que já falei isso na escola, e vou insistir, é que nós temos reforma para o futuro, é uma boa altura para as pessoas começarem a refletir sobre isso. Nós continuamos a vender uma mentira, não há outra maneira de dizer isto, que é eu dizer que se fores o melhor trompa do mundo vais ter um lugar, percebes? Isso já não se usa há muito tempo. Lembro-me que no ano 2000 houve aquelas conferências do futuro, na Casa da Música. Eu vou uma que eu não pude ir, mas vi a entrevista do sociólogo francês, que era dos mais conhecidos. E no final, o jornalista, no público, diz-lhe assim, olha, dê-me exemplo de 2 ou 3 coisas que sejam fundamentais para os jovens serem minimamente felizes no futuro. Então ele disse, é preciso falar bem 2 línguas estrangeiras. E o jornalista disse, como? Não, o melhor é falar muito bem inglês. Ele disse, não, daqui por 10 anos toda a gente fala inglês, portanto já não faz a diferença. Tem que ser inglês mais outra língua. Então e a outra? Ele disse, a outra é serem pelo menos bons em 2 áreas. Ele disse, não, o ideal é ser-se o melhor numa área.
Eu disse não, porque essa área pode estar esgotada. Sim. E a pessoa, se for pelo menos bom noutra área, pode ser o melhor numa, mas tem que ser bom noutra. Então, e a terceira? Bom, a terceira deriva das duas primeiras, quer dizer, quem falar pelo menos duas línguas estrangeiras e for pelo menos bom em duas áreas, lá está, aos 25 anos vai ter emprego, quase certeza. Acho que no outro dia estava a dizer isso a vários colegas teus, estávamos na Gulbenkian antes de um concerto, e fui mais cedo, fui levar a minha mulher e estávamos a falar nisso. Estava lá o Fernando, violoncelo, estava indo, esqueci o nome dele, mas estávamos para aí 8 ou 10 e estava o Ian Viesba também. Eu, se soubesse o que sei hoje, em termos de musicais, de estudo, fazia a mesma coisa. Dos 18 aos 22 anos, estudava com os melhores do mundo, possível, não é? Mas tinha feito um curso universitário, tinha feito pelo menos uma licenciatura. E outra coisa? Tinha feito outra coisa. Quando chegasse aos 25 anos, se até aos 25 eu conseguisse um lugar numa orquestra, e depois, se eu quisesse, se me apetecesse dar aulas de clarinete, fazer uma escola, então depois ia para a escola superior. Agora, nunca teria ficado só na música. Nunca. Até porque, contrariamente, é outra coisa que a culpa é nossa. Contrariamente ao que as pessoas pensam, todos os melhores alunos que eu tive até hoje eram alunos de 20, 19, de 5, tinham. A sociedade pensa ao contrário, pensa que a gente só sabe fazer isto. E nós, na música, podemos fazer muita outra coisa. Portanto, a minha proposta, estás a ver, é que, imagina que um indivíduo que vai fazer a admissão politécnico, lhe imediatamente vão ver as notas que ele teve no coisa e vão convidá-lo a pensar num horizonte dos 25 anos, estás a ver, de 7 anos de estudo ou de 6, faz nas calmas 2 licenciaturas. E se for o melhor trompista, melhor para ele. E se for o melhor clarinetista, melhor para ele. Agora, ele chega aos 25 anos, é que os melhores, de há 20 anos para cá, já não têm lugar. Começaram a não ter lugar porque não há mais orquestra. Sim, mesmo a nível psicológico para cada um, se tiverem mais fatal, o leque. É fatal, é fatal. Porque muitas vezes focamos numa coisa só e... O Pedro Ramos, com quem eu já fiz vários recitais, ele diz-me que aqui em Lisboa, ele diz, você não imagina, é que é pior, é chegar aos 27, 28, pessoas que fizeram música toda a vida e estão a mudar de ramo. Eu acho que isso é muito pior. Se a pessoa já for um bocado virado para isso, quer dizer, porque a realidade é essa. E não tem nada a ver com capitalismo nem com nada, quer dizer, a realidade atual, porque lá está. Hoje em dia o acesso à informação é tão grande e há alguma formação que a competitividade é muito maior. Portanto, a pessoa tem que abrir esse leque. Eu recebi uma carta de uma aluna alemã, ela estava a dizer que precisamente se lembra dessas coisas de não ter dito e que agora consegue ser minimamente feliz, porque se precaveu e começou a pensar noutras coisas. Fica uma boa mensagem para todos. São duas coisas que acho que devemos refletir sobre isso, olhando para trás. E se tivesse dar uma sugestão musical para quem está em casa neste dia, como despedida? Ui, é difícil, que há tanta coisa. Mas a obra que mais me fascinou, o concerto que mais me fascinou nos últimos tempos, deu no Mezzo para aí há 3 semanas, o Gergiev fazer a Quinta Sinfonia de Tchaikovsky com a Orquestra Mariinsky. Eu nunca tinha ouvido, ou era a quarta? Era a quarta, precisamente. Eu há muito tempo não ouvia uma coisa, pá, se aquilo não é perfeição, é a coisa mais perto da... Seja em termos de fenomenologia, pedagógica, gosto musical, integridade, está lá tudo. Até a começar, não sei se tu fizeste a quarta comigo, eu costumo dizer que a quarta. Lembras-te de eu dizer que as pessoas tocam aquilo assim um bocadinho e tudo isso, que aquele início é triste. Está lá tudo. Se me perguntarem como é que deve ser, é isto. É aquilo. E ao vivo o concerto, ainda por cima, ainda tem mais valor. Mas eu sinceramente fiquei fascinado, foi das melhores coisas que eu ouvi, mais fascinantes